Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre a União Ibérica. Antes de começar a falar sobre a União Ibérica, é importante eu só frisar um detalhe, né? No Tratado de Tordesilhas, fica claro que Portugal ele só podia ficar com parte do litoral do Brasil. Mas ao decorrer do tempo, quando ele vem para o Brasil em 1500, depois, em 1530, começa a povoação do Brasil, né? Começa a ter as capitanias, enfim. A gente começa a perceber que Portugal ele começa a entrar no interior do Brasil, né? Ele começa a desbravar em busca de riquezas naturais, né? Em busca principalmente do ouro. Então, assim, por um período, o Tratado de Tordesilhas deixou de existir. E a gente vai ver isso agora na União Ibérica, que funcionou e não teve nenhuma briga entre Espanha e Portugal, porque o Tratado de Tordesilhas foi desrespeitado e a gente vai entender o porquê não teve nenhuma briga, tá? Então, o que foi a União Ibérica? Em 1580, Portugal ele ficou sem rei. Por quê? Dom Sebastião e depois Dom Henrique, que eram da dinastia Aves, lá em Portugal, eles participavam muito de guerras e deixavam um trono vazio. E nessas guerras eles morreram, não tinha sucessor e o trono ficou vazio. E aí começou uma disputa entre a Catarina, né, a duquesa Catarina de Bragança, tinha laços de parentesco com os reis, e também Felipe II, que era rei da Espanha, que também tinha um certo grau de parentesco com essa família Aves. E aí os dois começaram uma disputa, mas a gente sabe que naquela época a mulher não tinha nenhuma representação política, né? Eu expliquei no vídeo anterior que a família era patriarcal, então assim, já era uma cultura que o homem que fazia parte dos negócios, as mulheres tinham que ficar em casa, enfim. E aí quem ganha essa disputa é o Felipe, ele acaba invadindo Portugal e tomando o trono. Então a partir desse momento ele se torna rei de Portugal e rei da Espanha, por isso o nome de União Ibérica. A União Ibérica, gente, ela começou em 1580 e foi até 1640, tá? Então, assim, durou muito tempo e ela resultou na dominação da Holanda aqui no Brasil, depois eu vou explicar. Mas, enfim, então isso foi a União Ibérica. Bom, nesse período, então, não existiu mais Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas, ele foi um acordo, né, para dividir a América entre a Espanha e Portugal. Então, a Espanha era dona dos dois países, né, então só a Espanha que mandava em tudo. E aí, todos os inimigos que eram da Espanha passaram a ser inimigos de Portugal também. Então, quais eram os principais inimigos? A França, a Holanda e a Bélgica. Isso porque naquela época a Espanha ela era muito poderosa, mas ela vinha perdendo força para esses três países, que já tinham bastante manufaturas, principalmente com tecidos, né, na área têxtil. Então, assim, já vinha uma briguinha, a Holanda conseguiu se libertar da Espanha, mas a Espanha não reconheceu sua independência, então já tinha essa briga. E quando tem a União Ibérica, a Espanha cancela, né, interrompe qualquer contato que a Holanda tivesse com Portugal. E de fato a Holanda tinha muito contato com Portugal, porque era a Holanda que distribuía o açúcar de Portugal e revendia na Europa e refinava o açúcar para Portugal, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Então, o Brasil, né, aqui no Brasil, Portugal produzia o açúcar e mandava para a Holanda, e a Holanda fazia o resto. Só que isso foi interrompido e a Holanda, ela ficou muito brava por ter acontecido isso e decidiu invadir o Brasil, tá? Então, assim, tudo isso aconteceu por causa da União Ibérica e é importante a gente entender
por que que a Holanda decidiu vir para o Brasil, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre essa dominação, né? E o que que aconteceu de bom, de ruim no Brasil com a vinda da Holanda, tá? Fiquem ligados. Qualquer dúvida é só perguntar aí embaixo que eu respondo.